Satguru Name Sri Gurudeva Name. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Também lembrando, o pessoal tem pedido para a gente gravar o Evangelho e colocar, a gente está colocando no YouTube, que as pessoas às vezes não podem vir. É só botar assim, Renato Transmutação, aí você encontra o canal lá no YouTube. Aí tem todo domingo o Evangelho que a gente faz, a gente coloca lá no canal. É só botar Renato Transmutação e aparece lá para se inscrever. Acho que se ativar o sininho, aí na hora que coloca, ele avisa. Normalmente à noite eu coloco o Evangelho do dia. Do dia a gente só coloca o do domingo, né? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 13, chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que, se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repeti ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Então aqui ele começa com a ideia da caridade como se fosse um espírito andando e vendo a situação das pessoas. Então ele vê num lugar as pessoas que têm necessidade, as pessoas que têm fome, e ela vai inspirando, dizendo que a pessoa tenha coragem, que a pessoa não desista. E tem gente que sente a presença, que a mãe é como se até entregasse aquela criança. Hoje tive a oportunidade de retornar aos trabalhos do grupo Dança Solidária, que é um grupo de pessoas que alimentam, né? Eles recolhem doações e alimentos para as pessoas que moram nas ruas. E eu costumava falar, era uma vez por mês, e agora parece que eles estão indo, é todo fim de semana. Eu costumava falar com eles e hoje retomei, e eles estiveram na Praça da Lagoinha e depois na Praça da Bandeira. Tem muitas pessoas, né? Chegar na Praça do Ferreira também, quer dizer, tem muitas pessoas morando na rua no Brasil todo, no mundo todo. Esse ponto aqui da caridade, vendo a questão da fome, é importante para a gente refletir também, no mínimo, dois aspectos aí do contexto social. Um aspecto tem a ver com as coisas que nós não podemos modificar, coisas que nós nos submetemos pelo contexto. Por exemplo, nós não conseguimos escolher o local do nosso nascimento. Uma criança não tem como escolher a conduta moral dos pais. Ela não tem como curar
a doença emocional, a carência, a baixa autoestima dos pais, a drogadição, a adicção, o alcoolismo dos pais, que os leva, é uma doença que é progressiva, incurável, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar ela desmoraliza. Todas essas doenças aí. Então, quem tem um problema emocional, com raiva, angústia, ansiedade, medo, pode ir atrás, se não controlar, aquilo ali cresce e se torna uma coisa que incapacita a pessoa. A Ana hoje falou da depressão, a gente sabe que o suicídio, a cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, a cada 4 segundos, veja, 1, 2, 3, 4, alguém cometeu suicídio. Então começa com a doença emocional. A doença emocional, dizem os estudiosos, que ela vem do ego, o egoísmo, o egocentrismo. E todas as doenças, se você ler o livro de Alcoólicos Anônimos, acho que é um livro para toda a família ler, sabe? Aquele livro azul, como o livro de Narcóticos Anônimos, o livro azul. Ele fala, Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool, nem é contra quem bebe. Ele é contra o egoísmo, o egocentrismo. Então, mesmo o egocentrismo leva uma pessoa a ser dominada pelas emoções. Porque no Neuróticos Anônimos é quem é impotente frente às emoções. Dependência de amor e sexo anônimos, quem é impotente frente a essa questão de dependência de amor e sexo. Codependentes anônimos, a pessoa que é impotente frente aos relacionamentos. Narcóticos anônimos, pessoa que é impotente frente às drogas lícitas e ilícitas, entendendo-se o álcool como uma droga. E o Alcoólicos Anônimos é para a pessoa que se sente impotente frente ao álcool e que a vida realmente ficou ingovernável. Todas elas são doenças do ego. Comedores compulsivos anônimos, pessoa impotente frente à comida. Ora, se não mata, não pode comer coisa com sal, não pode ver sal, come. Não pode comer coisa com açúcar, come. Procrastinadores anônimos, a pessoa tem coisas para fazer e não faz. E como dizer que não é o ego? Se a pessoa, quando vai, eu li a apostila de procrastinadores anônimos, a pessoa se tem uma conta tão alta que ela tem medo de ser mal vista, ela quer fazer só o que é perfeito. Só quem é perfeito? É Deus. Nós estamos em aperfeiçoamento. Então nós somos imperfeitos que caminham para a perfeição. Nós aprendemos com acerto e erro, nós erramos até aprender a fazer o certo, desde que nós não fiquemos na procrastinação ou que a gente não faça. Só não dá em nada, ou só dá em nada se a gente não agir, não fizer a nossa parte. Mas o procrastinador ele não faz, por quê? Porque ele tem medo do que vão dizer, olha como é ego. Muitos vão dizer, isso aqui é preguiçoso, mas às vezes não é. O ego dele é tão alto que ele tem medo de entregar um trabalho e o trabalho ser mal avaliado. Ele não entrega. Ele tem medo de fazer uma prova, no dia da prova ele está todo se tremendo, dá um branco na hora da prova. Por quê? Porque ele tem medo depois do resultado ele ser ruim e a imagem dele ser invalidada. Aí ele tem a doença da procrastinação. Da doença da procrastinação, ele tem a doença do álcool, ele vai para as drogas, para o alcoolismo. A emoção, quer dizer, uma pessoa diz algo e tudo a pessoa acha, com autopiedade, que então, o mundo está contra ele, aí a pessoa vai, não segura a raiva, é dominado pela raiva, diz coisas as quais depois ele vai se arrepender. Mas ao mesmo tempo não tem coragem depois de pedir desculpa, de pedir perdão, de reconhecer o próprio erro, mas tem ressaca moral, morre de vergonha do que ele fez, mas não tem coragem de dizer. O comedor compulsivo, ele, o gordinho legal, não sei o que, ele não gosta, a maioria ele não se sente bem, ele sabe
que ele não pode ver certas coisas e ele sabe que não consegue se controlar. Veja que todas essas doenças da alma são incapacitantes. Tem gente que não consegue mais nem andar por causa da comida. Então, a mente da gente vive mentindo e fazendo a gente viver em fugas. E são doenças do ego. Lembro que o Rajneesh, que é o Osho, fazia uma comparação bem, ele era bom de discurso, ele fazia umas comparações bem contrastantes. E ele dizia que quando via um homem muito devoto, no sentido assim, esses bem cegos pela religião, ele dizia que aquele homem que vai cegamente para uma religião, cegamente, e um homem que está cegamente entregue às drogas, ou ao álcool, ele dizia, o que você vê ali? Ele diz, eu vejo a mesma coisa, dois homens em fuga, um foge pelas drogas, o outro foge pela religião, quando na verdade era para ele se encontrar, ter um autoconhecimento e perceber que ele não pode usar a religião para fugir de casa, porque quantas pessoas não conseguem ter um bom relacionamento em casa, e na hora que estão em casa, corre para todo dia estar na igreja, porque não consegue se trabalhar para ter um bom relacionamento em casa, ou isso não existe? E não é a mesma história do cara que ele não tem um bom relacionamento em casa, ele trabalha, estuda, e quando é de noite, como ele não quer ver a dificuldade que ele tem de relacionamento, ele vai para o bar beber. Todo bicho do meio da rua é uma grande companhia, mas a esposa e o filho às vezes não são. E vice-versa, porque quantas mulheres hoje que estão no alcoolismo e da drogadição? E logicamente, como eu falei, que são doenças incuráveis, mas não tem cura. Tem que ter vigiar e orar, e tem que ter tratamento. Tem que ter recuperação. Tem que ficar atento. Porque elas são sutis, todo mundo faz. Então é incurável, progressivo, irreversível. Você para hoje, bota um boneco, aí passa um mês, 6 meses, um ano, no dia que volta, faz do mesmo jeito. É aquela velhinha que se apaga, quando acender, meu filho, não volta do começo não, ela vai de onde ela parou. Progressivo, irreversível, incurável, de efeitos fatais. Só que antes de matar, ela desmoraliza. Um cara que não sabe segurar as emoções, já pensou aquele caso que saiu na notícia, o advogado que ia para o estádio, aí teve uma briga de trânsito, desceu, pegou uma chave de fenda e matou um pai de família na frente do filho, uma briga de trânsito. Não viram essa história? Ele é um canalha, não, ele é doente emocional, mas a doença nossa, quando a gente não assume a responsabilidade e procura melhorar, esse fundo de poço abre uma dor que vai nos ensinar, mas não deixa de ter dor. Não é que Deus está castigando, Deus está ensinando. Ele está ensinando que a gente tem que tomar a escolha de mudar. E é uma escolha que só nós podemos tomar. Sempre gosto da frase de Joana de Ângeles que diz: por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Por mais que o marido ame a esposa, se ela está numa doença dessa, de comida, de emoção, de relacionamento doentio, de droga ilícita, de droga lícita, o álcool, se ela não deixar, se ela não quiser melhorar, ele não pode fazer nada. Aquilo ali está fadado a ter uma transformação, uma destruição, um fim, e aquela pessoa depois ela vai também se destruir, porque é um suicídio em dose homeopática. Sabe que vai morrer, mas antes de morrer vai se desmoralizar, antes daquela doença lhe matar. Aí aquilo ali ela vai se consumindo, perdendo tudo, porque perdeu o domínio da vida, abandonou o maior presente que Deus nos deu, que é o livre arbítrio. E teve a vaidade, olha como é o negócio do ego, de achar que ele sozinho resolvia, ou ela sozinha resolvia. Não resolve não, é por isso que existem esses grupos de alcoólicos anônimos, existe um centro, existe igreja, existem várias possibilidades da gente se tratar, além de médicos, psiquiatras, psicólogos, que é o que tem no lema lá: juntos conseguiremos o que jamais
conseguiríamos sozinhos. Mas a pessoa tem que querer. Ela vai, a mente dela vai dizer assim: ô besteira, isso aí não presta para nada não. Tudo nela não presta, só presta ela fazer o que não presta na cabeça dela e na vida dela. Nada dos outros presta. Só a loucura da cabeça dela, que ela não quer entender que está desgraçando a própria vida, jogando fora o livre-arbítrio e não quer assumir as rédeas da própria vida. E logicamente que isso é uma pessoa que já já vai estar nas portas da caridade pública. É uma morte, uma crônica de uma morte anunciada. Não dá certo. Não adianta chegar e dizer: ah, o fulano bebe, não tem nem problema. Sim, meu irmão, mas você tem. Não beba. Ah, o fulano usa não sei o que, não tem problema. Eu não sei quem é que bebe com recorrência ou usa droga com recorrência, que um dia não tem problema. Eu não conheço. Mas tudo bem. A questão é que se o fundo de poço já chegou na sua vida, deixa de estar perguntando ou achando que o outro dá certo. Para você não dá, rapaz. Pronto. Não adianta ficar achando o jardim do outro mais verde. Tem que olhar para o seu jardim. A vida não é como a gente quer que ela seja, a vida é como ela é. O universo é um espelho, ele devolve para nós o que a gente manda para ele. Mas eu não posso apontar para ninguém e dizer que a pessoa é assim ou assado, não posso. Nem a mulher para o marido, não. Nem o marido para a mulher, não. Quem tem que se olhar, a pessoa. Nem o filho para a mãe, nem a mãe para o filho. Não pode. Agora, é o famoso ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte, dá certo. Faça certo, que dá certo. Mas você tem que ter honestidade absoluta com você e com Deus. Não venha dizer que é A, B, C, a trave está no seu olho, a lente suja é a sua, é a minha. E é interessante que esse comentário que a gente faz do Evangelho, não tem aqui o Renato bom. Tem o Renato, ser humano falho, mas que não se acomoda, nem se congratula com as falhas. Tem o cara que procura ser melhor do que ele mesmo a cada dia. Se ele quer ser melhor, é porque ele sabe que não é bom. Porque até Jesus, quando alguém olhou para ele e disse: bom mestre, ele olhou na hora e disse: bom é Deus. Nem Jesus não aceitou ser chamado de bom. E tem gente vestindo num centro ou em qualquer lugar como o danado. Até gente que deixou de beber ontem, hoje já está reclamando de quem bebe. Quando está cheio de defeito de caráter, tem que mudar. Tem que se esforçar para mudar. Tem que se empenhar. Tem que escolher ser melhor do que ele mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Dá. Cada coisa que eu testo, não por ser bom, mas por ser imperfeito. Outro dia eu conversando com o Sérgio, se você olhasse, 2017, aí eu comecei a ler sobre esse negócio de comedores compulsivos anônimos. Eu emagreci 10 quilos. Comecei a olhar, comida é comida, é alimento, não é para ser coisa que tem prazer e tal. Não, isso é lembrança, isso é o ego. Lembrando de um passado, pronto, comecei, eu me alimento. Pronto. Há anos. Não tem nada de sanfona, nada de nada. É a escolher. Renato, para voltar 10 quilos mais, o que precisa? Soltar. Solta o ego aí. Solta esse cara que quer se lembrar de quando ele era criança, que comia isso e aquilo outro, estava num momento difícil. Aí ele comia uma coisa, dava aquela alegria, né? Querer trazer isso de volta, trazer o passado de volta, olha que grosso ele vai ficar. Começar a emotizar a comida. Começar a confundir. Achar que comida é alegria. Comida não é nada, rapaz. Comida é comida. Não é negócio de alegria, não. Alegria é outra coisa. Mas se ele começar a trazer por aí ele vai. E o corpo fala, não fala não? Vai responder. É como o alcoólatra, ele achar que só é alegre quem bebe. Ele não quer enxergar que ninguém, ele só quer olhar para o lado que diz: o pessoal só é alegre bebendo. Olha, será que ele está certo? Não sei.
Mas ele tem que ter honestidade com ele. Será que ele está olhando para o canto certo? Ou se ele só está olhando para o pessoal que bebe? Então, esse primeiro lado da caridade, Sérgio, que eu vejo, é o primeiro lado em que grande parte das coisas difíceis que acontecem na vida da gente, acontecem porque a gente é desidioso, nós somos desidiosos com o maior presente que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Nós, por egocentrismo, por egoísmo, queremos nos sentir Deus, não queremos obedecer a Deus, queremos ser os criadores, não entendemos que somos criados, queremos ditar o papel para os outros e para a vida, e não seguir o nosso papel na vida. Aí é uma ignorância, é uma compreensão errada, equivocada sobre a natureza das coisas, uma compreensão errada só da coisa errada. Se você entender que o sentido da rua é o contrário do que o que ele é, você vai bater, porque vai encontrar carros em velocidade na contramão. Não adianta, uma hora ou outra um carro entra e bate em você. Será que você precisa usar a sua racionalidade para testar isso? Não, pois eu vou ver. Será que se eu ligar a minha moto e meu carro e ficar andando na contramão voado todo dia, uma hora um carro bate em mim? Será? Assim que a pessoa faz, né? Tu não está vendo que não precisa testar isso? Vai bater. Vai bater. Se hemotizar a comida, vai engordar. Se engordar mais, vai adoecer. Vai morrer igual a peixe, pela boca. Não quer testar. Pois vai. Mas não precisava. Mas você não quer? Deus é tão maravilhoso que Ele deixa. Vá, pois vá, meu filho, vá. Ei, será que se eu beber, usar droga, fizer tudo, minha vida vai se destruir mesmo? Será? Disse, rapaz, veja o depoimento de quem tem experiência que você sabe. Não, mas eu quero testar. Eu sou melhor, eu sou mais sabido. No meu caso é diferente, não é assim, né? Aí daqui a 10 anos, está lá o bichão, tudo acabado. Se ele estiver vivo. Quantas pessoas, a Ana aí que também é do mundo da música, que ela não deve ter conhecido, começando na vida e começando a beber demais, usar droga, achando massa, legal, e hoje está lascado. Conhece não, Ana? Ninguém assim? Tanto de doença quanto de vida, não sei quantos relacionamentos, não sei quanto, tudo acabado, tudo acabado. Eu vi um menino, quando eu trabalhava, que era, sei lá, 16, 17 anos, eu ajudava como garçom num barzinho, e tinha um rapaz que ele estava também na mesma idade, começou a ajudar também. Ele se animou com o negócio do pessoal lá, bebendo, animação e droga. Tudo dele era assim, ele se animava com aquilo ali, é legal, é massa, era cheio de amigos, sabe? Entre aspas. Passado o tempo, 10 anos depois, mais ou menos, um dia eu estava num lugar, ele encostou, ó, todo sujo. Aquele cara que tinha aquele ar de olhar brilhante, sabe, desperto e tal, sozinho. Chegou para mim chorando e disse assim: Renato, eu estou precisando de ajuda. Eu quero, minha vida está acabada, eu quero sair das drogas. E não consigo. Eu quero uma internação. Ué? O mesmo cara que uns anos antes achou que aquilo era a melhor coisa do mundo e foi. 10 anos depois ele estava chorando para sair. Graças a Deus que tem saída. Saiu. Quando quer, né? Mas quando não quer. Mas será que ele não sabia que andando na contramão uma hora ele ia bater o carro? Ou ele batendo, ou alguém batendo nele. Não, mas o ego dele era maior. O que ele achava? Comigo vai ser diferente, eu sou mais sabido. Todo alcoólatra, drogadicto, todo doente que tem essas doenças emocionais, ele é mais sabido.
Tudo que eu estou falando aqui, a cabeça dele está dizendo é besteira, é besteira, é besteira, isso é abestado, isso é mentiroso. E é desse jeito na cabeça dele, porque só quem tem razão é ele. Por isso que o livro azul de Alcoólicos Anônimos fala do ego. Ele diz: todo bêbado é sábio demais. Mas é uma sabedoria que só leva ele para o buraco. Porque ele não se rende. Então hoje, lá na praça, eu vi muita gente que eu imagino que está ali porque foi desidioso e está sendo desidioso com o livre-arbítrio. Pode escolher assumir as rédeas da vida, mas está ali. É doença física, DSTs, perdeu já tudo, perdeu a casa. Vê a droga. Eu vi um rapaz que ele, quando via alguém usando droga, ele se defecava todinho. A dependência tão grande, rapaz. E o que está começando, sabe o que ele acha? Isso é um abestado, comigo vai ser diferente. Vai! Todo mundo começa com esse meu colega. Eu sou mais sabido. Comigo não. Eu ando pela contramão, é assim, os carros voam por cima de mim, por baixo, né? Bater em mim, não bate não. Aguarda. É o famoso nós, igual quem morre, né? Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Uai, estamos te esperando. Uai. Então, feliz daqueles que não viram e creram, porque quem quer testar é doloroso, viu? É doloroso. Então, uma parte das pessoas que precisam de caridade, se elas utilizassem melhor o livre-arbítrio, provavelmente a escada de Jacó, né, que faria eles irem para o céu, começava a mostrar os degraus. Às vezes uma porta de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, de neuróticos anônimos, de codependentes anônimos, de dependentes de amor e sexo anônimos, de comedores compulsivos anônimos, ou um centro espírita, ou uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou um grupo de oração. Um degrau aparece, é aquele: procure e achará, bata e a porta será aberta. Tem sempre alguém para ajudar, mas do mesmo jeito, na mesma proporção, tem alguém que, se você quiser descer, desce junto com você, mas se olhar para cima, se você quiser subir, tem que querer subir. Vai ter que ter um momento que você vai ter que se separar de pessoas, ambientes e situações. Quem quer descer, desce só. Quer subir? Vamos junto. Quer descer, pode ir sozinho. Ah, eu não quero andar com você porque você não usa tal. Parabéns, não tenho raiva de você, mas eu também não sou obrigado a andar com você não. Então, uma parte das pessoas que passam necessidades, e não é uma parte pequena, é porque não estão usando o livre arbítrio. E aí usando os lemas: vive e deixe viver, que seja o passado passado, primeiro as primeiras coisas, entregar a vida nas mãos de Deus, acreditar que não está só, procurar ajuda, vai dar certo. Já a outra parte, é como eu comecei, são pessoas que não tinham como escolher a situação. Por exemplo, o filho de pessoas, ou os filhos de pessoas que estão numa situação de dependência, de doença, do ego, de pessoas que estão sendo desidiosas com o livre-arbítrio, que já estão na fase da morte moral, antes da morte física. Essas crianças não tem como escolher, tem? Ó, aí é o outro lado da moeda. Tá vendo? Ó? Então, outro dia, um espírito disse para mim: meu filho, reze pela humanidade também. É como se ele dissesse para mim: Renato, você está falando, mas você está vendo só o lado de quem não usa bem o livre-arbítrio, mas tem o outro lado também. Eu fiquei refletindo, é mesmo. Tem um outro lado de gente que aquilo ali aconteceu e vai levar um tempo para elas poderem usar o livre-arbítrio, porque ainda são pequenas, porque são doentes mentais, porque estão numa situação de impotência muito grande. Você imagina o pessoal que
lá no Talibã, lá no Afeganistão, né? As mulheres não podem ter nem nome. Não pode, é assim, a mulher, digamos, ali é a filha do Sérgio, ela casa, é a mulher do fulano de tal. Eles queimam as carteiras de identidade, dizem aí. E a mulher que andar sem aquela burca, ele joga ácido no rosto. É uma situação de impotência, ou ela foge, e ela não consegue fugir, ou ela se submete. Então, essas pessoas também precisam de caridade. Às vezes a primeira caridade é a gente ver, a gente enxergar não apenas o umbigo da gente, a nossa vida, mas que tem gente que não consegue se sair. O Evangelho aqui conta uma parte de uma mulher que, quando o espírito de caridade passou, ela estava com uma filhinha querendo mamar e a criança, o peito não saía o alimento adequado porque a mãe não se alimentava bem. E eu me lembrei do tempo da escravidão permitida no mundo, porque hoje tem escravidão, é combatida no mundo, na maior parte dos países, nunca vão dizer que é o mundo todo, mas tem escravidão no Brasil, real mesmo. Tem gente trabalhando em costura aí, com a perna algemada à máquina, sabem disso. Mas naquele tempo que a escravidão era permitida, um poeta brasileiro chamado Castro Alves, baiano, ele fez um poema chamado Navio Negreiro. E o Navio Negreiro, ele contava em versos como era a situação dos negros vindo da África para cá, dentro de um barco, naquela parte de baixo do barco. E ali, logicamente, são situações em que muitos daqueles negros eram de uma estirpe elevada na África, só que lá as tribos brigam, às vezes era uma princesa, só que o reinado do pai dela foi vencido por outro rei que tomou o lugar e fez dela escrava, e vendeu ela para os portugueses ou para os espanhóis para mandarem para a América. Às vezes era uma rainha, uma princesa, que foi obrigada a passar pela condição da escravidão. E o Castro Alves, você vê, essas pessoas também precisavam de caridade, como as que estão na escravidão de hoje precisam. Não tem como, com facilidade, usar o livre-arbítrio para sair da situação, né? Precisa que mais gente olhe para a situação, para que aquilo possa repercutir e a gente consiga enxergar, libertar, né? E o Castro Alves dizia assim, a Maria Bethânia, ela fez uma adaptação do poema, porque o Castro Alves fala mais ou menos no século XIX, 1800 e alguma coisa, e aí alguns termos para rimar ficavam mais difíceis. E aquela cantora Maria Bethânia, ela fez uma adaptação do Navio Negreiro. Para você imaginar a situação, no caso do Navio Negreiro, de várias pessoas, como eu disse, essas crianças que são filhas de drogadicto, que por causa não da irresponsabilidade em si, mas da doença, que eles ainda não cairá a ficha, né? De que eles têm que assumir as regras da vida dele. Mas aquelas crianças estão numa situação que elas, num primeiro momento, vão ter muita dificuldade, ou será quase impossível sair, né? Por algum tempo. E ele dizia assim, lá o Castro Alves, né, nessa versão, ele dizia, era um sonho dantesco, que fosse infernal, o tombadilho, tinir de ferros, imagina um bocado de homem e mulher amarrados com correntes, né? Tinir de ferros, instalado a açoite, gente apanhando. Era um sonho dantesco, tombadilho. Tinir de ferros, estalar do açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Dançando por quê? O balanço do barco. Você imagina? 1 mês, 2 meses, 3 meses dentro de um navio, urinando, defecando, tudo ali sem banheiro, sem nada, uma ruma de gente, tudo amarrado, não era assim? Apanhando, chorando,
criança, idoso, adulto, na visão do inferno. Era um sonho dantesco, Tombadilho. Tinir de ferros instalado à açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres levantando as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças, mais nuas, assustadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Que adianta ter ansiedade, mágoa, raiva na hora daquela? Só dá peia. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, chora e dança ali. Tu imagina uma situação de uma criança em que ela está lá, o pai dela chega bebê em casa, quebrando tudo e metendo a peia na mãe. Pois isso não existe um dia de domingo como esse de hoje. E a pobre com 5, 6, 7 anos não sabe o que fazer. E o pau cantando lá, e se ela chorar, apanha também. E às vezes sem chorar, apanha também. Ou não existe isso? E o pai dela não é um vagabundo, não. Ele é doente. Mas é uma doença do ego que ele precisa entender. Ele precisa assumir a impotência dele e ele precisa evitar pessoas, ambientes e situações. Ele tem que fazer a parte dele. Porque imagina o caos. Hoje eu passei lá na praça, quantas criancinhas não estavam lá? Estavam beleza. De manhã, os pais, alguns brincando com as crianças, mas vai acompanhar todo dia, quando começa o pessoal a usar e a beber, quando começa um a brigar com o outro, quando vem um leva uma facada, não é isso não? Quando chega algum que é pedófilo, perto de uma criança dessa, está na rua, rapaz. Se o cara sai para usar, vai comprar, deixar a criança lá solta, e aí? Então, a caridade, a gente tem que olhar para esses dois aspectos. Eu estou dizendo isso que foi o que eu recebi de comunicação. Renato, é muito importante você falar sobre o livre-arbítrio para cada pessoa, mas não deixe de orar pela humanidade, porque tem muita gente que não consegue sair da situação por impotência, por ser dominado pelo ego, e outros, esse cara não vê a doença, né? Ele não quer se recuperar ainda, é o fundo de poço cada vez maior, e outros que não têm condição de sair, porque são realmente, a nível de força, não tem força física para sair da situação. Como eu disse, uma criancinha que tem os pais na rua, ela é presa, é uma prisão sem muros. Uma criança que está num lar e que tem pedófilo no meio, é uma raposa no meio das galinhas, e ela numa instituição pública, sem poder sair. São situações difíceis, que existem, mas ultimamente eu tenho falado muito dessa parte do livre-arbítrio, porque eu vejo que nós não somos perfeitos, que nós temos necessidades, nós temos que fazer a nossa parte. O Evangelho é para cada um, é a reforma íntima de cada um, mas a minha reforma íntima não pode invisibilizar, querer impor a minha situação aos outros, não pode. Eu tenho que estar todo dia vendo os dois lados, fazendo a minha parte e orando pelos que eu não enxergo, pelos que são invisibilizados pela sociedade, por esses que são impotentes de fato, não é só impotente por opinião. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, que nós não sejamos desidiosos com
qualquer dos compromissos que Deus nos colocar, por menor que pareça, e ao mesmo tempo a gente também haja no sentido da caridade para com os outros. Se a gente não consegue fazer diretamente, existem muitas formas de fazer, inclusive a oração é muito potente. Diz a Bíblia, por exemplo, quando duas pessoas pedem algo em nome de Deus, Deus não desampara. Eu acredito que não precisa nem das duas, não, basta a pessoa ter um pedido sincero. Então, que nós possamos fazer nossa parte e orar. Tudo é válido, inclusive a gente fazer a nossa parte, porque quando a gente faz, o outro olha e diz assim: poxa, se aquele cara conseguiu, se aquela mulher conseguiu, eu também posso. Quando ele vence o senso de inveja e de comparação, e ele começa o senso de autorresponsabilidade, ele vê: eu também posso. Então tudo é uma sinergia para a unidade. Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para percebermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, e que o Senhor possa alimentar a chama da gratidão dentro de nós, essa chama que afasta todo o tédio, toda a tristeza, todo o rancor, toda a lamentação, que a gente possa ter essa potência que está dentro de nós. Muita paz e boa semana. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos juntos. Vamos trabalhar e acreditar. Que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho. Não usa para a liberdade. O este valor, sede perfeito,
que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar E acreditar que todos nós seremos anjos. do planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar Vamos trabalhar e acreditar e acreditar